Bem, então começamos agora propriamente com o livro A Era dos Impérios, do Hobsbawm. Vamos começar a debater exatamente as questões que o Hobsbawm traz para explicar essa Era dos Impérios, explicar o fenômeno do imperialismo, o que favorece, quais as relações de causalidade em torno aí do fenômeno do imperialismo. Uma das coisas que o Hobsbawm observa logo no início do texto é que haveria na interpretação dele uma tendência que estava colocada pela própria dinâmica de desenvolvimento das potências industriais capitalistas, né? O Hobsbawm ele considera que esse mundo que estava se formando aí no século XIX era um mundo em que aqueles países que seriam, do ponto de vista industrial, avançados, tenderiam a dominar aqueles que seriam atrasados, né? Constituindo assim um mundo de impérios. Então, para ele, essa tendência do núcleo capitalista desenvolvido, né, o desenvolvimento, estava colocada aí no século XIX. Então, principalmente numa economia que cada vez, como vamos observar mais adiante, estava crescentemente integrada. Então, para ele, essa era uma tendência que estava colocada. E não é à toa que foi justamente aí no final do século XIX, início do século XX, em que houve um número enorme de governantes que se autodenominavam imperadores. No caso brasileiro mesmo, aqui a gente tinha essa ideia, né, de império brasileiro. Império do quê? Né? Afinal de contas, poderia ser um reino. Antes de separar de Portugal, era apenas um reino unido a Portugal e Algarve, né? Por que império? Então, essa ideia do império, ela está colocada porque no final aí do século XIX, como o Hobsbawm observa, havia inclusive um sentido bastante positivo e valioso da noção de império, e vários governantes queriam se identificar com isso, né? Queriam se associar a essa noção de império, de dominar vastas regiões aí no mundo. Então, uma das questões que ele traz é que o sentido inicial da palavra império, imperialismo, aí ao final do 19, é um sentido bastante positivo. Posteriormente, a gente vai ver que há uma interpretação crítica sobre os significados do imperialismo e ele vira pejorativo, vira negativo, vira algo criticável. Mas, no primeiro momento, que o Hobsbawm traz, no emergir aí do próprio imperialismo, ele é valorizado positivamente, aparece nos jornais a ideia de império, imperialismo, como algo realmente muito positivo, tanto que até imperadores que não eram tão imperadores assim, como o caso, né, brasileiro, também se autodenominavam como tal. Uma coisa que está colocada e que é muito importante, eu vou daqui a pouco mostrar inclusive um trecho do Edward Said, que é outro estudioso do imperialismo, é que justamente nesse final do século XIX e no início do século XX, durante um período do século XX, a gente percebe que basicamente a maior parte do mundo, com exceção da Europa e das Américas, que haviam acabado de passar por um processo de independência, o restante do mundo foi praticamente picotado e dividido entre os países de capitalismo avançado. Então, foi formalmente dividido em territórios que estavam sob governo, dominação política indireta ou direta de um ou outro, né, estado aí de capitalismo avançado. E o Hobsbawm cita especialmente a Grã-Bretanha, a França, teriam sido, inclusive, os países maiores beneficiários da política imperialista ao dominar a maior proporção de colônias, e as colônias também mais valorizadas e economicamente interessantes para esses países, mas também outros países como a Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica, Estados Unidos e Japão. Então a gente tem vários países dominando territórios pelo mundo aí afora. Então, essa é uma questão aí que o Hobsbawm traz e que o Edward Said apresenta logo no início do seu livro Cultura e Imperialismo, alguns dados que são bem interessantes para a gente ter assim, a dimensão do fenômeno. Então, olha o que o Edward Said fala, eu vou lendo e comentando pouco a pouco. Ele, em relação ao século XIX, ele observa, esse século foi o apogeu da ascensão do Ocidente.
Considere-se que em 1800, ou seja, aí, né, na virada para o século XIX, as potências ocidentais reivindicavam 55%, mas na verdade detinham 35% da superfície do globo. Em 1878, ou seja, chegando ao final do XIX, essa proporção atingiu 67%, numa taxa de crescimento de cerca de 220 mil quilômetros por ano, ou seja, uma enormidade. Em 1914, às vésperas aí da Primeira Guerra Mundial, a taxa anual havia subido para vertiginosos 620 mil quilômetros e a Europa detinha um total de aproximadamente 85% do mundo. Olha que chocante, né? A partir dessas colocações aí do Said. Na forma de colônias, protetorados, dependências, domínios, Commonwealth. Nunca existiu em toda a história um conjunto de colônias tão grandes, sob domínio tão completo, com um poder tão desigual em relação às metrópoles ocidentais. Então, Edward Said ele considera que esse período do imperialismo teria sido um período, né, de colonialismo muito mais intenso e de poder muito mais desigual do que o colonialismo da Idade Moderna, ou seja, do que o processo de colonização nas Américas. Então, essa é uma questão que ele traz, que ele observa. Fato é que, de fato, né, fato é que de fato é ótimo, a gente percebe esse domínio tremendo do Ocidente sobre os outros continentes a partir aí do século XIX. No entanto, foi também depois aí desse período áureo aí do imperialismo, né, principalmente a partir da Revolução Russa, que o termo vai perdendo o sentido positivo e vai pegando cada vez mais um sentido negativo. Como o Hobsbawm coloca, inicialmente, né, a palavra imperialismo ela começa a circular na mídia, nos jornais e no vocabulário político também, nos anos 1890, ou seja, na última década do século XIX. Circulava aí, né, do decorrer das discussões sobre essa questão do processo de conquista colonial. Ele aponta que é um termo novo justamente porque ele está descrevendo também um fenômeno novo, um fenômeno que surge justamente no 19. Mas foi com o Lenin que o termo imperialismo foi ganhando uma conotação, né, bem mais negativa. Né? O Lenin ele tem uma interpretação que, inclusive, foi sendo pautando diversas lutas de independência, diversas lutas do período de descolonização afroasiática, né, como a gente conhece e como aparece nos livros escolares. Então, a palavra imperialismo foi virando cada vez mais um nome feio, um nome negativo, diferente do sentido inicial lá propagado na última década do século XIX, como o Hobsbawm coloca. E como é que o Lenin interpreta o imperialismo, a ideia do imperialismo? Uma das coisas que é essencial para o Lenin, ele escreve num livro que ficou muito famoso, talvez um dos principais livros teóricos do Lenin, que o Hobsbawm, inclusive, considera bastante criticável em vários aspectos, né? O Hobsbawm tece várias críticas, alguns exageros que ele observa no Lenin, mas uma coisa é certa. Com esse livro que se chama O Imperialismo... como é que é o mesmo nome, gente? Imperialismo, fase final do capitalismo, a fase avançada do capitalismo. Não lembro aqui muito bem, mas se jogarem aí é fácil encontrar, porque ele é um clássico. Eu acho que eu até coloquei no nosso Google Drive, na pasta de bibliografia complementar. Então, quem depois quiser ler esse livro, é um livro bem interessante, esse livro do Lenin. Como eu falei, ele realmente teve um efeito muito grande em termos, né, de crítica ao imperialismo a partir de então. Mas vamos ao que o Lenin fala. Né? Então, o Lenin observa o imperialismo como uma necessidade econômica daquela fase ou daquela etapa específica do capitalismo, que era o capitalismo com tendência monopolística, ou seja, o capitalismo das grandes empresas, da formação e das corporações. Então, esse capitalismo que, né, a gente entende como justamente o capitalismo do período da Segunda Revolução Industrial, ele demandaria
uma série de questões, né, que seriam fundamentais, uma série de elementos fundamentais para que ele próprio sobrevivesse. E dentre esses elementos estaria o imperialismo. Então, o mundo tenderia a ser cada vez mais dividido entre as grandes potências capitalistas para atender suas necessidades econômicas. E essas necessidades econômicas estavam principalmente voltadas para a aquisição de determinadas matérias-primas que a Europa por si só não poderia prover, né? E principalmente, isso o Hobsbawm vai dar mais destaque, não nem tanto Lenin assim, mas o Hobsbawm vai dar muito destaque, mas principalmente a questão de mercados consumidores para essa produção industrial em crescimento que estava aí colocada. Então, para o Lenin, esse aspecto econômico, né, essa raiz econômica desse novo imperialismo, que é o imperialismo do século XIX, que diferencia do colonialismo moderno, é fundamental para a gente entender o fenômeno e seria, inclusive, a causa mais profunda da Primeira Guerra Mundial, da Primeira Grande Guerra. Seriam as disputas, as rivalidades entre as potências capitalistas que levariam aos conflitos bélicos, né, aos conflitos que estavam travados ali na Europa às vésperas da Primeira Guerra e que eclodiram propriamente no ano de 1914. Então, que inclusive é uma das explicações que eu considero mais plausíveis, né, para entendermos o fenômeno aí da Primeira Guerra Mundial. Pois bem, então essa interpretação que ganhou bastante força e foi, né, teve desdobramentos, foi a interpretação do Lenin. No entanto, veio outras interpretações que criticavam essa interpretação leninista, invertendo completamente a linha explicativa. Então, eles praticamente retiravam da interpretação sobre o imperialismo todos os aspectos econômicos. Era como se o imperialismo ocorreu por vários outros motivos, por motivos de ordem psicológica, ideológica, cultural, política, né, necessidades do próprio nacionalismo, de ampliação territorial. Então, essas outras interpretações, elas invertem completamente e fazem questão de afastar qualquer interesse de ordem econômica para explicar o fenômeno do imperialismo. O que o Hobsbawm coloca como sendo completamente desprovido de senso, né? Por quê? Como ele coloca, a primeira coisa, né, que um historiador teria que restabelecer seria o fato óbvio, que ele fala que, inclusive, ninguém, à época, lá em 1890, quando surge o termo imperialismo, teria negado, que é justamente essa tendência de divisão do mundo ter uma dimensão econômica. Então, essa dimensão econômica, ela era, assim, de observação geral para os viventes lá no final do século XIX. Então, o imperialismo era claramente um fenômeno econômico. Inclusive, se vocês pegarem as fontes que estão lá na minha pasta, algumas eu vou utilizar inclusive para fazer as atividades avaliativas, estou ainda selecionando quais, mas se vocês pegarem várias fontes, os vários debates e discussões políticas, por exemplo, que se dão na Câmara de Paris, ou o discurso do Cecil Rhodes, que ele apresenta também, o discurso político de defesa do imperialismo, em todos, a preocupação econômica, a economia como um motor fundamental para as conquistas imperiais está lá explicitamente colocado. Então, isso é uma das questões que o Hobsbawm coloca. Olha, queridos, não tem como vocês negarem a dimensão econômica. Sinto muito, mas forçou, né? Pois bem, mas uma das coisas que o Hobsbawm coloca, eu amo esse trecho aqui do Hobsbawm, acho incrível, que ele diz o seguinte, tá, mas demonstrar essa dimensão econômica também não é explicar tudo sobre o imperialismo. Existem vários outros aspectos do imperialismo que precisam ser compreendidos. E esse capítulo do Hobsbawm, eu acho um capítulo muito completo. Eu gosto muito desse capítulo. Ele é muito completo porque ele faz uma análise bem ampliada sobre o fenômeno do imperialismo, trazendo uma série de elementos que estão em torno dele, né? Não apenas abordando a questão puramente econômica, né? Então fugindo de um economicismo, mas percebendo vários outros elementos que constituem esse fenômeno, mas sem, de maneira alguma, negar essa preponderância realmente, de fato, da dimensão econômica. Então ele fala, esse trecho aqui, que é o que eu super puxo o saco, né? Ele fala o seguinte: o desenvolvimento econômico não é uma espécie de ventríloco com o resto da história como seu boneco. Né? Ou seja, o desenvolvimento econômico ele não é o cara que mexe, né, os marionetes.
e o resto da história é o bonequinho, é a marionete aí né, do mundo. Então, a economia fazendo tudo, a economia empurrando, fazendo a história, né, movendo a história, como se a história fosse seu bonequinho marionete. Então, o que ele fala, nesse sentido, mesmo o homem de negócio mais limitado, à procura do lucro em, digamos, minas sul-africanas de ouro e diamantes, e aí eu acho que ele pensa até na figura do Cecil Rhodes, que eu vou falar mais adiante, nem esse homem jamais pode ser tratado exclusivamente como uma máquina de ganhar dinheiro. Ele não ficava imune a outros apelos, né? Aos apelos políticos, emocionais, ideológicos, patrióticos ou mesmo raciais associados de modo tão patente à expansão imperial. Tá? Então a gente vai observar a partir de agora também outros aspectos. A gente vai observar aspectos econômicos. O Hobsbawm o tempo inteiro fica vai e vem em várias discussões, né, que traz aspectos econômicos, aspectos políticos, aspectos culturais que estão muito presentes aí no imperialismo. Continuemos, né? Agora ainda na discussão econômica. Então, uma das questões que ele traz é justamente um aspecto que o século XIX provém, que é a unificação do globo em termos econômicos. Então, o século XIX, talvez o que ele considera como sendo o fato maior desse período, é justamente a criação de uma economia global única. Nesse período, todas as regiões do mundo, praticamente, elas se conectam, elas são articuladas e integradas sob essa hegemonia europeia, né, e também, cada vez mais, estadunidense também, japonesa e fora do continente, mas predominantemente no continente europeu. E um aspecto que é fundamental que o Hobsbawm coloca é que esse período, o europeu, né, a sua civilização, a do europeu, agora, para o próprio desenvolvimento das suas indústrias, precisa do exótico. Né? E aí o exótico é aquilo que é tudo que não é europeu. Eu costumo brincar muito quando a gente vê, tem uns museus europeus, algumas coisas assim, exposições de arte que falam de museu étnico, exposição étnica. É muito curioso, né? Porque étnico, ou também quando se fala exótico, música exótica, comida exótica, tudo que é tratado como exótico ou étnico é tudo que não é europeu, né? Da origem europeia, né? Então é como se eles fossem a norma, a regra, né? E o demais, tudo que está para além daquilo ali é exotismo, é étnico, é uma coisa assim. Né? Então isso é muito curioso, inclusive quando a gente for discutir posteriormente o Edward Said e o debate que ele faz em torno da ideia de orientalismo, né? Acho que isso vai ficar mais evidente como que isso vai sendo construído no campo das ideias. Né? Mas guardemos isso por enquanto e vamos focar na discussão econômica. Então, do ponto de vista econômico, o exótico que eles dependem são matérias-primas. Por exemplo, matérias-primas que não são encontradas na Europa ou que são encontradas de maneira mais intensa e fora da Europa. Um exemplo que ele traz é a questão do motor de combustão, que, como eu falei, havia sido criado na segunda Revolução Industrial e que depende do uso do petróleo. Então, do petróleo para o próprio motor e os carros, automóveis, e antes disso, bicicletas e outros instrumentos que dependiam da borracha. Então, ele cita o petróleo e a borracha como sendo algumas dessas matérias-primas que precisam ser buscadas fora da Europa. O petróleo, como ele fala, ainda vinha durante um tempo dos Estados Unidos, né, e da Rússia, como eu havia mencionado no primeiro vídeo, mas cada vez mais era necessário mais e mais campos de petróleo, mais e mais exploração disso. E o Oriente Médio vira também um grande espaço da gana europeia para acessar isso. Né? No caso brasileiro, a gente sabe que isso foi responsável pelo boom da borracha, a questão dos seringais, da exploração dos seringais, que num primeiro momento gerou uma enorme riqueza nas regiões aí da Amazônia, lógico, uma riqueza super concentrada na mão de muitos poucos. Né? Nessa foto aqui vocês observam, eu tirei essa foto da Biblioteca de Washington, né? Nessa foto vocês observam
população, né, indígena, nativa, que são trabalhadores aí que extraem a seiva dos seringais, né, para produzir aí a borracha. Então, aqui no caso do Brasil, isso daí foi muito marcante nessa questão dessa produção, que em pouco tempo acabou, inclusive, entrando em decadência, porque os ingleses eles pegam as sementes aqui e levam para outras regiões do mundo, para outras colônias suas, na Ásia e na África. A gente vai ter várias colônias que vão começar a produzir, inclusive com grandes cultivos semelhantes a monoculturas, vão começar a produzir seringais, né, que era uma árvore, na verdade, uma árvore nativa da Amazônia, típica daqui, na verdade, oriunda daqui, mas ela foi levada para outras regiões do mundo justamente em função das necessidades dessa nova indústria, da indústria da borracha, da qual dependia a produção do automóvel e várias outras. Aqui eu também coloquei uma outra foto, que está também na mesma biblioteca. Esse monte de coisinhas aí caídas no chão é a borracha no seu formato bruto. E isso está no Pará, eles não citam exatamente a cidade, só fala Pará, Brasil, centro da Amazônia. Né? Não tem uma menção exatamente a qual, mas a referência que eu vi é que seria aproximadamente também no final do século XIX ou início do século XX. Eu vou parar esse vídeo por aqui e a gente continua num próximo vídeo, porque senão acaba ficando muito, muito longo.